O clã Mackenzie só não desmorona porque Ellen não solta as rédeas. E do outro lado, em Castle Leathers, Julia Beauchamp faz a aposta mais cara da própria vida para salvar quem ainda nem nasceu. O terceiro episódio de Outlander Blood of My Blood mostra onde a história realmente se decide, nos bastidores e a portas fechadas. Hoje eu analiso o episódio Escola da Lua, em que Ellen arranca dos irmãos uma trégua que ninguém esperava em Leor, enquanto Julia é empurrada para um gesto final de embrulhar o estômago. Essa escolha íntima de Julia foi guardada até a última cena, e mais adiante eu vou te explicar o que isso significa. Mas antes, vamos entender qual é o tema central desse episódio. O título Escola da Lua vem de uma tradição real das Highlands. Era assim que se chamava o treino noturno dos Catrans, guerreiros que aprendiam a roubar gado e a sumir pelas montanhas sob o luar. Era uma escola sem livros. O aprendizado vinha na prática, com o corpo em risco e a noite como aliada. O episódio amarra isso de forma direta. Num flashback, Red Jacob, o Laird dos Mackenzie já falecido, manda Collum liderar um abigeato à noite. Os jovens só viram verdadeiros Catrans no escuro. É desse gesto que vem o título. Uma lição de guerra e sobrevivência à luz da lua, que marca para sempre o clã Mackenzie. E não é só ali nessa cena que a prática aparece. Logo no primeiro episódio da série, tentam roubar o rebanho dos Mackenzie. Dougal e seu grupo cercam os ladrões e chegam a arrancar dedos do líder para intimidar. O abigeato está no sangue da série, uma tradição sombria que move alianças, traições e sobrevivência. Quem acompanha Outlander lembra bem que até Jaime já esteve envolvido nesses roubos, tanto na série quanto nos livros. Collum volta da incursão noturna carregado, ferido. Ele foi o único a se ferir na tal Escola da Lua, só que quando chega em Leor, não encontra acolhimento. Red Jacob olha para o filho e não oferece cuidado. Diz que esconda a dor, porque fraqueza não pode ser vista num Mackenzie. É a lição mais cruel. O clã não perdoa corpo quebrado. E a verdade é que Collum não tinha apenas um machucado. Ele carregava uma doença hereditária, a síndrome de Toulouse-Lautrec, que deixava seus ossos frágeis como vidro. O peso do próprio corpo já era um risco. Foi isso que fez a perna dele quebrar outra vez quando caiu da escada, incapaz de sustentar o movimento. A dor virou companheira para sempre. Esse instante explica muita coisa. O líder duro, que governa com rigidez, nasceu ali, na humilhação diante do pai e no corpo condenado a não acompanhar a guerra. Collum aprendeu cedo que não podia demonstrar fraqueza, e é essa cicatriz que molda todo o destino dos Mackenzie. Mas é quando a disputa pelo comando do clã esquenta que os traumas de Collum voltam à tona. Ellen se aproxima para estender a mão, mas ele interpreta como pena. Esse mal-entendido pesa mais do que parece, porque enquanto Collum e Dougal estão presos no duelo de egos, Ellen é a única que enxerga o todo. Naquele momento em que o clã Mackenzie balança no fio, só ela está de pé com clareza. Ela não enfrenta os irmãos de frente. Prefere mover as peças por trás do tabuleiro, esboça a saída e deixa que Ned leve a proposta, para que ninguém a associe a ela. Assim, Collum aparece diante do clã como o estrategista em tempos de paz, e Dougal assume como chefe de guerra. Collum mantém o poder, Dougal não se sente rebaixado. Mas no fim, a verdade é uma só. Foi Ellen quem trouxe a solução. É nesse gesto que a gente entende quem realmente sustenta o clã. Ellen age como estrategista, sem espada na mão, mas com visão de longo alcance. Essa era a arma invisível de tantas mulheres escocesas do século XVIII, sem título, mas com poder de bastidores. Muitas vezes, eram elas que mantinham alianças vivas enquanto os homens brigavam. Enquanto isso, em Leor, o salão está cheio, as gaitas soam. Collum e Dougal encenam a trégua que Ellen preparou. Um jura ser Laird da Paz, o outro ajoelha como chefe de guerra. O clã dobra o joelho junto. Ellen, na galeria, sabe que aquela unidade não nasceu do nada. Ela empurrou as peças até ali. Essa trégua garante a sobrevivência dos Mackenzie.
mas também planta rivalidades futuras. Era assim nas Highlands, pactos frágeis que duravam uma geração antes de virarem ódio. Ellen conhece o risco, mas sabe que sem acordo não existe clã. Se você gosta de ver como esses detalhes mudam o destino de Outlander, já deixa o like e se inscreve. Agora vamos a Castle Leathers, onde Julia enfrenta o maior cerco da sua vida. Davina, a chefe dos serviçais e mãe de Brian, descobre a gravidez de Julia. Examina o lençol, não vê sangue e oferece um abortivo. É aí que solta a verdade. Ela só conseguiu ficar com Brian porque era filho do Laird Lovat. Se Julia tiver um bastardo qualquer, Simon não vai hesitar em mandar se livrar da criança. O pânico entra em cena. A cada olhar de Lovat, Julia sente o perigo se aproximando. E o detalhe é cruel. Henry já atravessou as pedras, já está em Inverness, servindo aos Grants, procurando por ela com a ajuda de Ned e Una Hay. Os dois estão no mesmo tempo, mas separados por muros e por silêncio. É o tipo de desencontro que Outlander adora montar. Julia segue escrevendo cartas. Ela escreve uma carta para Henry, pede perdão, mas queima o papel antes que alguém leia. É uma despedida preventiva, um recado que não chega. A gravidez vai aparecer, Davina já sabe, Lovat logo saberá. O futuro da criança depende de uma única jogada, e é só na última cena que tudo se revela. Julia atravessa o corredor em silêncio, a casa inteira dormindo. Segura a respiração, toca a maçaneta e entra no quarto de Simon, e diante dele tira a roupa. Não é paixão, nem fraqueza, é cálculo. Depois de ouvir de Davina que só sobrevive quem carrega o sangue do Laird, Julia entende que não tem saída. Se Simon acreditar que o bebê é dele, a criança tem chance de viver. É duro, mas é lógico. Ela transforma o próprio corpo na única moeda que lhe resta. Essa é a grande virada do episódio. A escolha impossível que explica cada detalhe mostrado antes. As cartas queimadas, o pânico nos olhos, o silêncio pesado. Julia carrega o silêncio. Henry nunca saberá. Mas a linha Beauchamp continua porque Julia decide proteger o filho da única forma que pode. Se o plano de Julia der certo e Lovat assumir o bebê como filho, a identidade real da criança pode nunca ser conhecida. Esse bebê pode simplesmente se perder dentro da descendência de Lovat, sem deixar rastro nenhum. Já pensou? E talvez seja exatamente esse o jogo da série. Manter o enigma em aberto. E aqui está a dúvida que não sai da minha cabeça. Quem vocês acham que será esse bebê de Julia? Será alguém que já conhecemos em Outlander? Ou essa criança nem vai sobreviver? Estou curiosa demais para saber a opinião de vocês. Com 10 episódios na primeira temporada, a série Blood of My Blood está disponível no Brasil pelo Disney+, contando acontecimentos que se passam antes dos eventos de Outlander. Só que mesmo quem nunca leu os livros ou assistiu a série original, pode mergulhar nessa nova trama, que é perfeita para quem gosta de dramas épicos e quer se emocionar enquanto descobre mais sobre história. Pelo lado escocês, a história Blood of My Blood inicia no ano de 1714, período em que o levante jacobita começava a se formar nas Highlands. E para você que chegou até aqui, vou deixar uma seleção de vídeos interessantes sobre essa série. Confere os links da descrição. E fica o convite. Aqui no canal, toda semana tem análise de Blood of My Blood. Então já se prepara, porque no próximo vídeo vamos mergulhar no 4º episódio. Não perde! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e já manda para aquela pessoa que você conhece e que ama séries históricas como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vai?